Com certeza, tem no seu time aquele jogador que quando sai a escalação já fica irritado. E quando ele é anunciado no estádio como titular, fica mais irritado ainda e chega até o cara, sem tocar na bola. E no Flamengo isso não é diferente. Duas posições vitais que são assim, todo mundo quer ter bons jogadores e é um problema no futebol mundial. O Flamengo tem essas duas preciosidades que tem que ser lapidadas ao longo do tempo, principalmente na questão emocional. Mas, assim como na vida, eles conseguem reverter o quadro e algumas partidas se destacam. E dois desses jogadores estão indo muito bem, por incrível que pareça. Nas duas últimas partidas, por exemplo, um deles fez cruzamentos para gol, defendeu bem, atacou e não foi diferente na Libertadores. Aliás, a Libertadores que é uma partida diferente. É um campeonato muito peculiar. É um jogo que é muito emocional, onde a torcida cobra muito. É talvez a joia da coroa dos campeonatos que nós disputamos. E esse campeonato ele tem uma forte emoção. E nesse jogo foi bem característico isso. Flamengo e Cruzeiro. Havia dos dois lados jogadores que participaram de ambas as equipes e com louvor, com exatidão nas definições de títulos, na condução de suas lideranças. Eu falo de Gerson pelo lado do Cruzeiro e Arrascaeta pelo Flamengo. Dois ícones dos dois times. Inclusive o Arrascaeta, quando jogava pelo Cruzeiro, eliminou o Flamengo. E o Gerson, quando jogava pelo Flamengo, o Zero e Vezeu estão disputando, levantando títulos. Mas dessa vez estão em ambos opostos. E o Flamengo foi um pouco melhor no primeiro tempo. Deve-se muito em parte ao crescimento do lateral esquerdo Ayrton Lucas, um cara que é muito criticado, que é muito xingado, mas ele está conseguindo equilibrar seu mental, está conseguindo reverter essa questão e está indo para cima. Ele está tendo posições de defesa que anteriormente ele era muito criticado por isso. E em situações de quase gol, ele por ser baixo era quase que peça nula. Mas ele está conseguindo se antecipar algumas jogadas e foi dele um não gol do Cruzeiro. Ele entrou na frente do cara no finalzinho do jogo e evitou o que seria o gol da vitória do Cruzeiro. Outros lances também foi muito bem, chutou a gol, obrigou o goleiro a fazer defesa. Aliás, diga-se de passagem, esse goleiro Otávio é um bom goleiro, hein? Moleque novo, tem 23 anos, jogou poucas partidas, mas disse é o que veio. O cara está com problema e está fora do jogo por muito tempo, contusão assim séria, mas o moleque com autoridade, com personalidade, fechou o gol do Cruzeiro e prova ser um paredão ali a ser pensado no futuro. Mas voltando ao jogo do Flamengo, o Flamengo teve domínio absoluto no primeiro tempo, quase que dominando as ações, mas pecou no problema que o Flamengo já é peculiar a ele. É um problema que o Flamengo carrega de longa data. Ele cria, faz as jogadas, consegue as finalizações, mas nunca toma a decisão correta. Perde lances assim vitais e numa partida como a Libertadores, isso daí causa um dano que você não pode reverter, porque essa Libertadores entra problema de árbitro, entra problema de decisão de VAR, tudo é muito nebuloso. E os clubes brasileiros são sempre visados porque tem sempre um brasileiro há muito tempo nas finais da Libertadores. Então, os sul-americanos lá de lá, eles querem o quê? Querem que tenha argentinos, paraguaios, chilenos, colombianos. Eles querem evitar que de novo o Brasil domine a Libertadores, como vem acontecendo em longa data. Então, é importante que quando tiver a chance, faça o gol, não desperdice oportunidades. Mas, voltando ao caso do Ayrton Lucas, Ayrton Lucas é um cara que ele tem que ter um parabéns assim de todos os torcedores do Flamengo, porque ele reverteu o quadro dele. Era um cara que estava sendo xingado, estava sendo o tempo todo limado, e o cara ali tranquilo na dele. O cara está entrando em jogadas que não era muito comum, ele está dividindo, está disputando, está antecipando, está chutando, que ele tem um potencial muito bom para fazer chute. Inclusive o goleiro obrigou a fazer uma defesa assim difícil. Ele deu rebote, mas não conseguimos fazer o gol. E por outro lado, o Emerson Royal, o cara ele é raçudo pra caramba. Na defesa é difícil tomar a bola dele, porque o cara ele entra, ele impõe, ele tem porte físico, o cara é porte físico respeitado, então o cara ele consegue intimidar os atacantes com a sua autoridade, sua imposição ali na parte física, e ele é muito previsível na questão de ir em cima do marcador, então ele não deixa aquele cara ciscar muito em cima dele. Ele vai no ataque, um cara que é agudo, ele peca ainda nos cruzamentos, às vezes lembra até o falecido Perivaldo, mas o cara, ele consegue às vezes chutes que ele teve até a oportunidade de fazer, apesar que estava impedido, né? Obrigou a goleiro a fazer uma defesa, mas é um cara que, se tiver mais um pouquinho de rodagem,
com uma consistência, ele consegue fazer um bom desempenho ali na lateral direita e superar a nossa desconfiança, que é a de eterna de ter um bom lateral esquerdo ou direito. Em contrapartida, o Ayrton Lucas está crescendo muito e podemos ver que a falta do que o Alessandro nos faz, que o Alessandro é mais técnico, é mais experiente, mas o Ayrton, com o seu vigor, com a sua juventude, está conseguindo superar e conseguindo nos dar condições de termos sempre um bom desempenho, e a falha de cobertura que sempre era questionado, ele está conseguindo moderar isso, conseguindo dirimir os danos. Agora, por outro lado, o nosso treinador, o Jardim, ele tem que se prevenir nessa questão de mudanças. O que ele foi tirar botar o Varela no final do jogo? Tinha outros jogadores que ele podia botar até para segurar um pouco o ímpeto do Cruzeiro, que todos sabemos, né? O time está em casa, está empatando, tomou um gol. No final do jogo ele vai vir para cima, então vai sobrar o quê? Vai sobrar os contra-ataques. O time normalmente vai recuar para poder fazer a defesa, mas tem que ter um cara agudo para poder fazer essa fuga de bola. Porque o Bruno Henrique ele consegue, mas já estava cansado já. Então botar a bola assim, ó, que é um moleque que cria confusão, também ele com o mental lá em cima. Não teria colocado o próprio Luan, que seguraria a bola, prenderia a bola, coisa que ele também sabe fazer muito bem. Então isso falhou. Eu acho que ficou faltando isso para o Flamengo. Mas parabéns ao Ayrton Lucas, que está revertendo o quadro, está conseguindo voltar a ser um grande jogador, que ele sempre foi, que ele foi contratado por isso. E outro detalhe que ficou importante, os adversários que são diretos na Libertadores não foram tão bem. Por exemplo, vamos dar uma pincelada aqui nos resultados. O Fluminense empatou em casa, tem uma dificuldade grande para reverter esse jogo lá na Argentina, que é um time da Argentina, que é um time certinho, um time que já jogou na primeira fase com o Fluminense e venceu e empatou, e o Fluminense complicou a situação do Fluminense. O dia balançando, dizem que a questão toda aí é que a SAF vai ser a solução do Fluminense, mas vamos aguardar. E o Palmeiras que é o principal adversário do Flamengo do brasileiro, é um time que todo mundo achava que dentro de São Paulo, contra o Cerro Porteño, um time de menor capacidade técnica, poderia vencer com facilidade. Teve a expulsão do Andrés Pereira, que complicou muito, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu fazer um gol já no finalzinho com o Flaco Lopes. E pasme, o Palmeiras, como já estava com 1-0 garantido, que seria uma vantagem gigantesca para defender no Paraguai, tomou um gol assim do Vegete. O Vegete do Vasco, cara que sabe que cabeceia, o cara deve estar com quase 40 anos, numa vacilada do Carlos Miguel, foi lá e fez o gol, empatou e calou a arena no Bank Park do Palmeiras. Então o porco tem que ter muita atenção, porque parecia que ia levar o jogo com tranquilidade, e de novo a torcida cobrando o Abel Ferreira, e o cara que pode falar que se querem que eu ganhe todas as partidas, contrário, até que do PSG. Você falava que contrário, né? Mas dessa vez está dando ruim pra porcalha. Então é isso, galera. Parabéns a Ayrton Lucas, parabéns ao Emerson Royal e parabéns ao Flamengo, né? Conseguiu segurar a pressão, conseguiu trazer esse resultado de empate para o Maracanã, e quarta-feira que vem tá tudo igual. Tem a chance da torcida que vai vir para cima, a fornalha que o Flamengo pode proporcionar no Maracanã, jogadores que têm emocional ali embaixo podem sentir, o Gerson deles é o cara que domina as ações do Cruzeiro, mas com a torcida xingando ele, cobrando dele, ele pode sentir e pode ser um dos caminhos, porque é o jogador que distribui todas as jogadas, é um jogador que, se você deixar, ele consegue botar a bola onde ele quiser, mas se o emocional não estiver ali em dia, é complicado para ele. Então é isso, galera. Mais uma vez, parabéns a Ayrton Lucas, a Emerson Royal, e parabéns pela sua virada, Ayrton Lucas. Você que é xingado, você que é massacrado, você conseguiu aos poucos reverter e está indo muito bem. Parabéns de verdade. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe o vídeo e até o próximo. Um grande abraço. Valeu, gente.